Olá, boa noite. Jovem morre após sofrer descarga elétrica em celular carregando no interior do estado. Carro para dentro de Riacho e deixa uma pessoa morta na BR-222, próximo à Açailândia. Projeto Escola Sem Partido volta a causar polêmica na Câmara de Vereadores de São Luís. Pesquisa aponta: compras com cartões crescem quase 15% no terceiro trimestre deste ano. E ainda, Expresso Natalino realiza passeio cultural da Praia Grande à Vila Encantada no Natal de Todos. A gente segue, cada reggae, yo, 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 yo. Um jovem de 16 anos morreu hoje na zona rural de Caxias após receber uma descarga elétrica quando colocava o celular para recarregar a bateria. Ele chegou a ser socorrido pelo SAMU, mas não resistiu. Veja na reportagem de Raquel Souza. Era madrugada e chovia. Antônio Francisco Ribeiro de Souza, de 16 anos de idade, mais conhecido como Pompeu, dormia neste quarto. Na casa estavam ainda a mãe e o padrasto. Por volta de 3h30, o jovem levantou descalço no chão úmido e foi até a sala para carregar o celular. Morreu em seguida ao receber uma descarga elétrica. E eu acho que ele não chegou nem colocar o carregador na tomada. Eu acho que por ele pegar e a tomada já estava cheia de água, porque desceu água pelo fio, ele não chegou e já recebeu a carga elétrica. Uma equipe do SAMU foi acionada e esteve no local. Mas já era tarde. A vítima teve uma parada cardíaca e morreu na hora. Fico alerta para todos, né, que os jovens são assim, né? E ainda teve conselho do padrasto, na hora que ele levantou, disse: rapaz, solta esse negócio. E sabe como é o jovem, né? Fui lá e... E o final de semana encerrou com quase 10 mortes registradas em acidentes nas rodovias federais que cortam o Maranhão. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, 6 das vítimas fatais estavam em motocicleta. Na BR-222, próximo à Açailândia, um passageiro morreu após o veículo cair neste riacho. No outro trecho da rodovia, próximo à Vitória do Mearim, uma colisão frontal terminou com 2 pessoas feridas. Também foi registrada uma colisão entre uma carreta e um veículo de passeio na BR-010 em Imperatriz. Uma pessoa ficou ferida. Ao todo, nesse final de semana, foram registrados 15 acidentes nas rodovias que cortam o Maranhão. 12 deles tiveram vítimas, sendo 9 mortos e 19 feridos. A maior parte desses acidentes aconteceu na BR-316. Porém, o que chama mais atenção sobre esses números é que 6 das 9 pessoas que morreram estavam pilotando uma moto. É um veículo frágil e que, na maioria das vezes, principalmente aqui no território maranhense, ainda principalmente no interior do estado, as pessoas compram uma moto e não se preparam para dirigi-la. A gente às vezes encontra até crianças aí de 10, 12, 14 anos que os pais cederam para que eles pilotassem. Então tem que ter uma responsabilidade social muito grande. A preocupação com o alto número de acidentes nas rodovias maranhenses aumenta por conta da chegada das férias. Para esse especialista em trânsito, é preciso tomar algumas precauções na hora de pegar a estrada. Verificar freios, estado dos pneus, limpadores de para-brisas estão ok. As chuvas estão aí, as chuvas prioram em muito as condições da estrada, aquaplanagem, manter distância do carro da frente, manter os seus faróis acesos, manter a velocidade dentro do máximo permitido da via, para você ter tempo de frenagem. Lembrar que nossas rodovias passam por dentro de cidades pequenas, onde existe um trânsito muito grande de motocicletas, bicicletas, pedestres, que poderão atravessar essa rodovia inadvertidamente, fazer conversões erradas, né, em lugares inadequados, e haver aí grandes acidentes. E acidentes, quando envolvem motocicletas, geralmente são graves e muitas das vezes fatais. Na região tocantina, continua a investigação pelo assassinato do prefeito de Davinópolis, Ivanildo Paiva, que aconteceu há quase um mês. Com um inquérito de quase 250 páginas, a Polícia Civil já descartou a hipótese de latrocínio, roubo seguido de morte.
Para a polícia, a investigação do assassinato do prefeito de Davinópolis, Ivanildo Paiva, está bem avançada. Está totalmente evidenciado que foi um crime de encomenda, um crime de pistolagem, um crime que foi pago, pelo qual foi pago uma quantia elevada. A morte do prefeito completa hoje 23 dias. Até agora já foram ouvidos amigos da vítima, familiares, políticos, caseiros e vizinhos da fazenda. Além disso, o celular do prefeito, o local do crime e o projétil da arma passaram por perícia. Em um dos resultados foi identificado o calibre, o que deve levar a polícia aos executores do crime e logo em seguida ao mandante. A arma utilizada no crime trata-se de um revólver de calibre 38, que na investigação já temos evidências de todo o caminho trilhado por essa arma de fogo. Concentramos os próximos dias no intuito de esclarecer a autoria imediata do crime, ou seja, esclarecer os executores e os partícipes do crime. Em relação à motivação do crime, a polícia ainda trabalha com todas as linhas de investigação apontadas até agora, descartando apenas o crime de latrocínio, roubo seguido de morte. Daqui a pouco, o projeto Escola Sem Partido volta a causar polêmica na Câmara de Vereadores de São Luís e ainda a pesquisa aponta crescimento em compras com cartões no terceiro trimestre deste ano cresceram. O projeto Escola Sem Partido voltou a causar polêmica na sessão de hoje na Câmara Municipal de Vereadores. A possibilidade do projeto entrar na pauta de votação levou estudantes e professores à Casa Parlamentar para protestar contra a proposta. A semana começou com polêmica na Câmara Municipal de São Luís. Do lado de fora, protestos de estudantes e professores que não conseguiram entrar. Clima tenso também do lado de dentro. Na galeria, seguranças precisaram acalmar os ânimos. Tudo isso enquanto vereadores decidiam se colocavam ou não na pauta do dia a proposta do vereador Chico Carvalho de discutir o projeto chamado Escola Sem Partido, que, assim como na proposta federal, prevê limitações a professores de escolas públicas e particulares. O projeto acabou não entrando em pauta. A mesa diretora da casa resolveu primeiro realizar audiências públicas para discutir melhor o assunto. A polêmica provocou discussões entre os vereadores. Quem é contra diz que o projeto censura e tira a liberdade do professor em sala de aula. Político tem que criar vergonha na cara e lutar sim para melhorar a condição salarial e de trabalho dos professores, daqueles que educam nesse país, e não está querendo colocar mordaça em professor. Já o autor do projeto diz que não é bem assim não. Nós não vemos nenhum cerceamento de direito dos professores na sala de aula, porque a gente não mexe no artigo 206 da Constituição, não se mexe no artigo 5º do Estatuto da Criança e do Adolescente, então a gente não vê nenhum cerceamento dos professores na sala de aula. Divisão de opiniões também entre professores e estudantes. Nós somos contrários a qualquer tipo de lei como essa, que o objetivo é colocar uma mordaça nos professores, ferindo o LDB, ferindo aquilo que está nos parâmetros curriculares nacionais e estabelecendo uma posição extremamente sectária e autoritária naquilo que deveria ser o eto de funcionamento da educação brasileira. Quem está dizendo que escola sem partido é censura não entende o que é censura ou não entende o que é escola sem partido, porque a gente está lutando pela liberdade do aluno, que é o elo mais fraco do debate, porque o professor já tem autoridade em sala de aula. E o que acontece hoje é que o professor desrespeita o aluno que discorda da opinião dele, a opinião dominante. Segundo dados da Associação das Empresas Brasileiras de Cartão de Crédito e Serviços, as compras cresceram mais de 14% no terceiro trimestre de 2018, em comparação com o mesmo período do ano passado. O resultado é o maior desde o segundo trimestre de 2014, quando o setor avançou 15%. Por conta do uso descontrolado do cartão de crédito,
Essa estudante já enfrentou uma tremenda de uma dor de cabeça. As dívidas acabaram se transformando em uma bola de neve. Uma situação muito complicada, porque você vai fazendo dívidas por cima de dívida, né? Vai acumulando conta e chega um momento que você já não tem mais controle, já não tem mais como pagar e se torna muito complicado. E com o tempo eu vim vendo isso e disse, não, gente, não pode ser dessa maneira. A gente tem que ter controle. E daí eu comecei a ver o que eu podia fazer, o que eu não podia. Assim como a Cláudia, muita gente já passou ou tem passado pela mesma situação. A boa notícia é que os consumidores estão cada vez mais conscientes, procurando saldar as dívidas e, consequentemente, readquirindo o crédito. Segundo a Associação Brasileira das Empresas de Cartão de Crédito e Serviços, as compras cresceram neste terceiro trimestre de 2018, 14,8% no comparativo com o mesmo período no ano passado. Esse resultado é o maior desde o segundo trimestre de 2014, bem antes da crise econômica atingir em cheio a população brasileira. A massa de rendimentos ficou estagnada e até caiu, né, nos últimos 3 anos, e agora a gente vê ela retomando a partir de uma recuperação do emprego, mas principalmente do emprego precarizado, indicando, né, que aquelas pessoas que agora saem do desemprego saem, mas com um nível de renda relativamente pequeno em relação ao que muitas delas tinham antes da crise. A Cláudia aprendeu a lição. Cautelosa, hoje ela tem utilizado o cartão de crédito de forma bem mais responsável. Hoje já tem uma planilha de gastos, né? Despesa mensal, que eu acho que é muito importante você ter. E cartão de crédito, parcelo de 2 vezes no máximo e nunca faço além do que eu ganho. Sempre faço a metade daquilo que eu ganho para poder pagar o cartão, né? Os indicadores apontam que muitos consumidores irão aproveitar o recebimento do 13º salário para pagar o que devem, inclusive as dívidas de cartão de crédito. É importante que a gente faça, quando recebe o 13º, aquela avaliação da nossa situação financeira, né? Principalmente para aquelas pessoas que têm dívida em atraso, que estão inadimplentes, é sempre bom você reduzir, né, esses endividamentos, impedir que você possa ficar negativado no SPC, no Serasa, né? Importante com o 13º é fazer um diagnóstico, uma avaliação da sua situação financeira e planejar os seus gastos. E daqui a pouco, moradores do bairro Coroadinho são beneficiados com a 12ª edição do projeto Coroado de Natal. E ainda Expresso Natalino realiza passeio cultural da Praia Grande à Vila Encantada, no Centro Histórico de São Luís. Moradores do bairro Coroadinho, em São Luís, foram beneficiados nesse fim de semana com mais uma edição do projeto Coroado de Natal. O repórter Fábio Cabral foi acompanhar essa iniciativa, que já existe há 12 anos. A ação social reuniu moradores do Coroadinho e bairros adjacentes. Os serviços mais procurados foram os de saúde. Verificar a pressão, fazer uma consulta, um teste de glicemia. Tudo gratuito e sem a burocracia de marcar com antecedência. Foi assim que, aos 77 anos, o seu Valdeci fez um exame de glicemia pela primeira vez. Agora há pouco fiz o exame de rotina, deu tudo normal, graças a Deus. A Carlita fez uma consulta com um clínico geral. Saiu com encaminhamento de exames e remédios. Tá ótimo. É porque já estou consultando, já estou com os encaminhamentos. Se faltar eu ir para o Passemar. Deitada na maca, a Marinalva recebeu uma sessão de massagem para aliviar as dores nas costas. É boa, melhora, né? As dores que a gente sente nas costas. O objetivo aqui da fisioterapia é tratar, atuar na ação preventiva. Então, assim, a gente está aqui com um recurso de aliviar as dores. Então, esse é o objetivo da fisioterapia, tratar, aliviar as dores, dar dicas e orientações posturais para os pacientes que a gente atende aqui. As atividades aqui não consistem apenas na área da saúde. Nessa tenda, por exemplo, está acontecendo um brechó, onde o dinheiro da roupa vendida será revertido para organizações que fazem parte da rede Coroado de Natal. Já nessa outra tenda, acontecem 2 tipos de atividades diferentes. Uma delas, de pintura para crianças. Já a outra, ao lado, é de escovação de dente. E não parou por aí. Teve torneio esportivo, oficina de alimentos e uma feirinha com artigos produzidos por empreendedores do bairro, de comida a artesanato.
é uma forma de divulgar para a comunidade, divulgar que a comunidade também tem muitas oportunidades, tem muitas pessoas de talento dentro da comunidade e a gente acredita aqui no Coroa de Natal nisso, né? Então cada expositor tem ali um pouquinho do que faz no seu dia a dia. E aqui nós temos o artesanato, a reciclagem de papel, tem quem trabalha com alimentação, quem trabalha com projetos sociais e é muito importante. A 12ª edição do Coroado de Natal foi coordenada por uma rede de 22 organizações do bairro. Cada ano a gente tem a potencialização dos parceiros, da sociedade, na questão da credibilidade do nosso trabalho. A própria comunidade, um dia desse, como dia 1º e dia 2, a comunidade está presente nas ações da Rede Coroado de Natal. Além de ser uma atividade que ela acontece durante o ano todo. Hoje é só a culminância das ações, que é realizada durante o ano. Com as narrativas de temáticas históricas e culturais sobre a cidade de São Luís, contadas por um guia cultural, o Expresso Natalino realizou nesse domingo a sua primeira viagem em direção à Vila Encantada. Veja na reportagem de Eduardo Ericeira. De cara já dá para perceber que não se trata de qualquer passeio. Os atores recepcionam os ilustres convidados. Durante o trajeto, um passeio pela história de São Luís, contada pelos atores dentro São Luís, ilha do amor, teu folclore é sem igual. e fora do ônibus. A minha hospedaria está lotada, ainda assim abrigo a ninguém eu nego. Logo na primeira parada, uma surpresa mais que especial, um encontro com Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. E as surpresas não param por aí. São várias paradas e encontros especiais com personagens que fazem parte da história de São Luís. E tem mais, além das histórias, músicas natalinas, repertório da terra, E a gente segue, canções conhecidas do público, grandes sucessos que deixam o passeio ainda mais animado. Foi maravilhoso conhecer um pouco da história do Maranhão, aí da nossa querida Ilha São Luís. Praça Dom Pedro, muito bonita, muitas famílias, e isso é bastante emocionante. O Expresso Natalino é uma das tantas novidades da programação natalina deste ano. Um passeio de 20 minutos pelo Centro Histórico de São Luís, saindo do terminal da Praia Grande, passando por ruas desse belo cartão postal da capital, chegando até a Praça Dom Pedro II. O Centro Histórico, que é um centro histórico mais bonito do Brasil, que é o de São Luís do Maranhão, pode contar com uma programação diversificada. Tem bola, tem neve, tem coral, tem a Jardineira da Alegria, que foi um sucesso. Então tem uma programação com muita segurança para todos que querem conhecer um pouco do Natal e sentir um clima diferente, que é esse clima maravilhoso do mês de dezembro, que é o clima de Natal em São Luís do Maranhão. Feliz Natal! Feliz Natal! Essas e outras notícias você confere no portal MA10. Muito obrigada pela sua audiência. Fique a seguir com o SBT Brasil. Uma boa noite e até amanhã.